algo diferente nessa tarde. Diga a Ele palavras de amor. Diga o quanto você quer estar assim, neste lugar. Deus, nós queremos estar neste lugar. Abre os céus aqui nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, que toda frieza espiritual seja lançada por terra. O Senhor possa entrar, Deus, no coração de cada uma neste lugar, Jesus. Que nós possamos estar sensíveis ao que o Senhor quer falar, ao que o Senhor quer fazer, a cura que o Senhor quer gerar, Jesus. Aquilo que o Senhor quer trazer a nós nessa tarde, Jesus. Que toda dispersão seja lançada fora, Senhor. Nós cremos que existe esse rio. Cremos que podemos entrar nesse rio, Jesus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos no poder das Tuas águas, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós cremos, Jesus. Te amamos. O Senhor é mais que bem-vindo neste lugar. O Senhor é mais que bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. O Senhor é mais que bem-vindo neste lugar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que
chamar de Pai. Sabe, o Senhor gera ao meu espírito que muitas aqui estão nesse lugar de cansaço, estão neste lugar onde estão extremamente sobrecarregadas. Algumas porque têm ouvido tantas palavras ruins vindas do seu próprio esposo, algumas por questões no trabalho. Mas hoje Ele te fala: eu sou o teu Pai, o meu fardo Ele é leve, o meu jugo Ele é suave, em mim você tem um lugar para descansar, querida. Eu sou o teu Pai, eu te vejo em meio ao seu choro, eu te vejo em meio ao seu cansaço, e eu estou com você. Se permita sair desse lugar essa noite, onde você acha que não merece, onde você acha que não merece um descanso, não merece um amor, não merece um abrigo, um colo. Entre no lugar de descanso do Senhor. De
a Ti, Pai, porque no Senhor é o único lugar, Pai, que podemos ser, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai. É só no Senhor, Pai, que encontramos refúgio, refrigério, renovo, Pai. Em Ti, Senhor, nós somos aquilo que a Tua palavra diz que somos, Senhor. Em Ti nós podemos aquilo que a Tua palavra diz que podemos, Senhor. Por isso, desfaça nosso ser mesmo, Pai. Desfaça, Pai, tudo aquilo que vem de nós mesmas, Senhor. Que nessa tarde, Pai, possamos relembrar as Tuas promessas para a nossa vida, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. Que essa tarde, Pai, seja uma tarde de reconexão com o propósito, Senhor. De reconexão com as promessas que o Senhor um dia lançou sobre as nossas vidas, Pai. Que cada uma aqui, Pai, se lembre daquela palavra que o Senhor disse aos nossos ouvidos, Pai. Oh, Senhor, que saiamos daqui desfeitas para nós mesmas e refeitas em Ti, Senhor. Refeitas para aquilo que o Senhor tem para nós. Refeitas para aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos traga à memória, Pai, as Tuas palavras para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa mesmo, Deus, tocar cada coração aqui, Pai. E que nós possamos, Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, eu confesso que hoje tá um pouco diferente. Eu escrevi muitas coisas e depois o Senhor me dizia que não era isso, que era para falar. E aí eu escrevi mais outras coisas e aí o Senhor falou que não era isso também. E aí por fim eu falei que eu não ia escrever mais nada. Que eu ia deixar que o Senhor fizesse de fato aquilo que Ele tem. E pra gente começar, Deus me entregou algo muito especial sobre frutos. E nós estamos aqui falando de raízes profundas, mas o nosso fim são os frutos. E essa música que eles ministraram, né? Me lembraste de suas promessas. Porque cada uma de nós tem uma promessa do Senhor. Talvez você ainda não saiba. Talvez você ainda não consegue reconhecer a voz do Senhor te falando qual é essa promessa. Mas essa tarde, o Senhor vai falar ao seu coração aquilo que é a promessa dele para a sua vida. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa promessa. E nós nos esquecemos porque nos desconectamos dele. E queremos muitas vezes caminhar com as nossas próprias pernas, fazer do nosso próprio jeito. E aí, quando chega a hora de colher os frutos, não tem frutos. Porque os frutos, eles vêm da nutrição das raízes. Essas semanas passadas o Senhor me entregou uma palavra que diz, que está lá em Gálatas, que diz assim: colhereis no tempo certo os frutos, se não desanimares. Existe uma condição para a colheita dos frutos. A gente tem uma mania, né, de falar assim: tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E isso é fato. Se eu planto mamão, eu vou colher mamão. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi, né? Não tem jeito de eu colher algo diferente do que eu semeei. Mas a colheita não é garantida.
existe uma condição que é permanecer. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes da gente começar, eu queria... As meninas vão entregar uns papeizinhos e umas canetas. Vem mais alguém aqui ajudar, por favor? Aí. E você vai pegar esse papelzinho e você vai escrever nele um fruto que você quer colher. Pode ser frutos materiais, físicos, né? Então, às vezes você quer colher o fruto de um emprego, às vezes você quer colher o fruto de um filho, ou pode ser também frutos espirituais. Você pode querer colher bondade, você pode querer colher amizades, você pode querer colher mais tempo com Deus, você pode querer colher na sua área financeira, eu não sei. Você vai escrever algo aí. E depois, já pode escrever, tá, gente? Quem já tá com a caneta aí. Na hora que você acabar, você vai devolver esse papelzinho para as meninas. Você não vai ficar com ele aí. Pode ficar despreocupada que a gente não vai ler. Tá tudo certo. Vou pedir o Jean ministrar uma canção, enquanto vocês escrevem aí rapidinho. Árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou sua história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: olha, sou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir a esperança para a cor cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelhecer na terra sem raiz. Ou se o seu tronco morreu, ou saber que Deus diz que ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Todo mundo escreveu? As meninas vão recolher. E quando o Senhor me entregou esse nome, Raízes Profundas, foi num tempo de muitas mudanças na minha vida, de muitas reviravoltas. E o Senhor me entregou esse tema e eu pensava assim: nossa, mas
parece que eu já sou uma árvore grande, né? Por que o Senhor está falando de raízes profundas agora? Porque no meu entendimento, a raiz era a primeira coisa que crescia e se fortalecia numa planta. E isso é verdade. Quando a gente planta uma sementinha, né, na terra, a primeira coisa que sai da semente, que rompe a semente, é a raiz. Mas o que a gente não entende é que uma árvore já formada continua crescendo as suas raízes. A árvore não para de crescer as raízes. E a raiz, ela sempre cresce em direção à água. E a água, na palavra, fala do Espírito. A raiz de uma árvore, ela sempre vai crescer procurando água. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, quando a gente vai em algum lugar que tem uma árvore muito grande, a raiz chega a romper a calçada, né? Ou aquele solo, de tão forte, porque ela está buscando água. Então, talvez você esteja aqui hoje e esteja pensando, nossa, mas como que eu vou crescer minhas raízes? Já estou tão longe, né? Na caminhada. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é que permanecer não significa ficar parada. Permanecer significa continuar crescendo para baixo. Talvez uma árvore que atinge o seu crescimento total, né? Então pensa um eucalipto, que é gigante, né? Mas chega uma hora que ela para de crescer, mas para baixo ela continua crescendo. E é esse lugar de crescer para baixo, de crescer no fundamento, que o Senhor quer nos levar. E eu confesso para vocês que é um desafio muito grande permanecer. Tem 3 anos que o Senhor tem me ensinado esse lugar. E durante esses 3 anos que o Senhor tem me falado sobre esse lugar da permanência, eu já quis desistir muitas vezes. Porque muitas vezes nesse lugar da permanência, parece que a gente não sente as coisas acontecendo. A gente só sente uma pressão muito grande. Porque quando a raiz cresce, a árvore sente uma pressão. Ela sente como se ela estivesse sendo esticada, como um elástico. Porque a raiz mexe na estrutura da árvore. Então, quando a raiz cresce, a estrutura da árvore sofre um abalo. E muitas vezes é nesse lugar que você se encontra nessa tarde, em que parece que você está sendo abalada. Parece que as circunstâncias à sua volta têm te pressionado. E você sente que você não vai conseguir mais. Mas permaneça, são suas raízes crescendo. O Senhor tem te feito crescer para baixo. E na história da Bíblia, existem muitos homens e mulheres que permaneceram e nos ensinam esse lugar. Moisés permaneceu ali com aquele povo no deserto, mesmo sabendo que não entraria na terra. Jó permaneceu firme, mesmo diante de circunstâncias totalmente contrárias. Perdeu os filhos, perdeu a doença, perdeu tudo, perdeu a saúde. José permaneceu numa prisão, sendo perseguido, sendo caluniado por algo que nem tinha feito. Daniel permaneceu firme em oração num tempo de perseguição. Foi lançado na cova dos leões por conta da sua permanência. Ruth permaneceu sendo trabalhadora, escrava, para que pudesse ser resgatada. Esther permaneceu em jejum para alcançar o coração do rei. Elias
permaneceu restaurando o altar do Monte Carmelo, para que Deus respondesse. Paulo permaneceu em meio a perseguições, tanto dos discípulos quanto dos inimigos. E o próprio Jesus permaneceu numa cruz para salvar a mim e a você. Então toda a palavra do Senhor nos ensina sobre permanência. E existem 3 coisas que o Senhor tem me dito, que nós precisamos permanecer nele, que nós precisamos permanecer além das circunstâncias e que nós precisamos permanecer no propósito. E é muito difícil esse lugar, irmãs. Porque muitas vezes a gente olha para o lado e a gente encontra motivos para desistir e não para permanecer. Muitas vezes, quando Deus está expandindo as nossas raízes, é os momentos em que a gente se sente mais sozinha, mais desamparada, que parece que Deus não fala, que parece que as coisas não acontecem. Esses dias, quem é dessa casa já me ouviu dizer isso. Muitas coisas aconteceram com membros aqui dessa casa. Humberto bateu o carro, depois Judá adoeceu. Desde o ano passado eu venho lutando com uma doença autoimune. O José Leônidas caiu de moto, o Felipe caiu de moto, o pastor Ismael bateu o carro, muitas coisas. E eu entrei num lugar no Senhor e eu falei assim pro Senhor: Senhor, ou a gente está fazendo algo muito certo, ou a gente está fazendo algo muito errado. Então o Senhor me fala, porque se a gente estiver fazendo muito errado, que o Senhor nos corrija. E aí a palavra que o Senhor me entregou nesse tempo é que Satanás queria parar a nossa movimentação. E é nesse lugar da permanência em que a gente muitas vezes acha difícil se movimentar. Porque a gente entende na nossa mente que permanência é ficar no mesmo lugar. E isso não é uma verdade. Permanecer significa continuar fazendo aquilo que Deus mandou, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Então, essa igreja aqui existe hoje porque teve pessoas que permaneceram. Talvez você está lá no seu emprego porque teve pessoas que permaneceram. E nós precisamos todos os dias acordar e declarar para o Senhor: Senhor, hoje eu decido permanecer. Porque é esse lugar que o Senhor quer. E a palavra para nós nessa tarde está lá em João 15. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor.
Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Essa passagem de João 15 é a passagem da Bíblia que mais o Senhor usa esse termo, permanecer. Quase em todos os versículos ele usa esse termo. E é tão lindo como Jesus diz, porque ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E é tão lindo a gente experimentar isso. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender a grandeza que é ter Jesus permanecendo nas nossas vidas. E a palavra diz no verso 5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É uma garantia darmos fruto. Então por que será que não temos frutificado? É uma garantia darmos fruto nas nossas vidas, darmos fruto na vida das outras pessoas, darmos fruto nos nossos trabalhos, nas nossas casas, com os nossos filhos, com as nossas amigas, com as nossas famílias. Mas por que será não temos frutificado? Por que será que a bondade, a misericórdia, o perdão não tem saído dessas quatro paredes? Porque muitas vezes nós não temos sabido permanecer nele. E fora dele, não daremos nenhum fruto. Porque todo fruto que damos é obra dele nas nossas vidas. Por isso, se queremos colher muitos frutos, como essa palavra diz, nós precisamos aprender a permanecer. Nós somos mulheres muito inconstantes. E isso não vem de nós, vem da nossa natureza cíclica. A mulher, em um mês, ela passa por 4 fases diferentes. O ciclo menstrual, ele nos ensina isso, ele nos aponta aquilo que o Senhor designou para nós. Eu falo muito para o Humberto que eu queria viver nos tempos da lei, porque ninguém podia encostar na mulher que estava menstruada. Então ela não podia trabalhar, não podia cozinhar, podia ficar só lá, esperando, né? Falei, nossa, queria voltar a viver nesse tempo. Porque, de fato, o ciclo menstrual é um ciclo de renovação para nós mulheres. E por isso nós somos tão inconstantes, nós temos tanta dificuldade em permanecer. Os homens sabem permanecer muito mais fácil do que a gente, porque eles são lineares, nós não. Nós somos cíclicas. Então as nossas emoções muitas vezes gritam mais alto. E aí nos impedem de permanecer, nos levam a esse lugar da inconstância. E aí a gente acorda um dia, a gente está ótima. A gente acorda, faz devocional, faz café da manhã, põe mesa posta, vai na academia, vai trabalhar, come direitinho. Aí no outro dia você já quer um pote de sorvete. E você já não me olha não, que hoje eu não estou bem. E aí você já não quer conversar com ninguém. Às vezes o Humberto chega lá em casa e eu falo assim, hoje eu tô nem eu me aguentando. Então você fica aí bonitinho, porque senão não vai dar certo. Por que será que somos assim? Porque tem nos faltado algo. A inconstância é um sinalizador de que algo está desregulado. Eu tenho lutado aí contra uma doença autoimune. E na doença autoimune, as células de defesa do meu corpo começam a atacar o próprio corpo. Então o meu corpo fica desregulado. As células que eram para defender atacam. E aí fica tudo bagunçado, não retém vitamina, um monte de coisa. E o que o Senhor tem me ensinado durante o período dessa doença é que muitas vezes a nossa vida é uma doença autoimune. A gente tem atacado nós mesmas, porque tem nos faltado algo.
E aí essa falta, a gente fica desregulada. E aí a gente começa a buscar esse algo em qualquer outra coisa, a não ser na videira. Porque a palavra do Senhor nos diz que se somos ramos dessa videira, quem nos nutre é a videira, é o próprio Senhor. E muitas vezes nós queremos nutrir nós mesmas. Nós queremos produzir o alimento para nós mesmas comer. Não tem como isso. Fica desregulado o corpo. E a palavra do Senhor diz aqui, continuando esse verso 5, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa palavra nada saltou ao meu coração essa semana. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidas com as coisas que achamos que estamos produzindo algo. Mas fora da videira não podemos fazer nada. Não fala pouca coisa. Fora da videira você vai poder fazer mais ou menos. Não vai ficar 100%. Não. Fala que nada. Por isso nós estamos tão cansadas, irmãs. Se você perguntar para qualquer uma aqui, e aí, como você está? Nossa, tô cansada. Eu falo que há uns 5 anos atrás, essa era sempre a minha resposta. E eu fiz um trato com o Senhor, que eu não faria mais isso. Mas vira e mexe, eu me pego falando isso. Nossa, estou tão cansada. Mas por que será que estamos tão cansadas? Produzindo tanto. Porque não estamos fazendo nada. Porque tudo que achamos que fazemos fora da videira é nada. E aí isso traz enfado para a nossa vida. Cansaço. Eu falo que o meu marido, ele é sempre muito disposto, assim. É raro Humberto falar assim, nossa, tô cansado. É muito raro. E esses dias ele chegou em casa, ele falou, nossa, tô cansado. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Porque ele não tem esse hábito, ele é sempre muito disposto. E aí ele falou, amor, vou tirar um tempo com o Senhor. E aí ele foi, passou uns 15 minutos, ele voltou. Eu falei, ué, tem algo errado. Ele falou, não, já entendi. Eu estava fazendo algo que era para mim, que não foi que Deus mandou. Por isso que eu fiquei cansada. Eu falei, gente, que capacidade de entender rápido, né? As coisas. Se fosse eu, ia ficar lá. Não, Senhor, estou fazendo isso, né? E é esse lugar, porque nós temos um entendimento que se formos ativos o bastante, daremos fruto. Então, se eu cuidar do meu filho e fizer tudo por ele, meu Deus, ele vai frutificar. Se eu cuidar do meu marido, se eu trabalhar muito, se eu estudar muito, eu vou frutificar. Nós temos esse preconceito. Mas ser ativo não significa dar fruto. Porque nós precisamos entender que o fruto é a consequência da permanência. E não um resultado que eu busco. Se a gente vai fazer um bolo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente vai lá, segue a receita, coloca tudo lá certinho. Mas depois que eu coloco esse bolo no forno, tem a minha mão lá no bolo? Não tem. O bolo pronto, assado, é uma consequência do tempo de forno. Não tem esforço da Vanessa para ficar lá no forno para o bolo dar certo. E nas nossas vidas é assim também. Não é pelo nosso esforço das coisas que os frutos virão. É pela permanência. Essa palavra permanecer em grego, que está aqui nesse versículo, significa habitar, ficar ligado. Então nós precisamos habitar no Senhor, para que possamos frutificar aquilo que Ele tem para nós. O fruto virá, está escrito aqui. Se permanecermos nele, daremos muito fruto. Muitas vezes a gente está correndo atrás do fruto
e esquece de permanecer. A gente fica, isso tem que dar certo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, tenho que arrumar outro emprego, tenho que fazer isso, tenho que cuidar desse menino, meu Deus do céu, tenho que escovar o dente. Eu tô numa luta lá em casa, o Judá agora tá na fase de que não quer ajuda pra nada. Aí quer escovar o dente sozinho, quer ir no banheiro sozinho, quer ir pôr a roupa sozinho, quer... E aí tá sendo uma briga, porque não escova direito o dente, aí eu tenho que ir lá e escovar, né? E aí tá sendo uma luta, porque aí ele fala, eu já sou grande, eu não sou bebê. E aí fica aquela luta. E eu fico sempre com o foco no fruto, né? Tem que escovar o dente do menino, tem que trocar a roupa do menino, tem que comer o menino. E não da consequência do permanecer. E aí um dia eu falei, gente, vou mudar minha abordagem, vou começar a explicar para ele por que eu tenho que escovar o dente dele depois dele escovar. E aí comecei, meu filho, você já é grande, né? Você dá conta de escovar seu dente sozinho. Só que tem uns dentinhos lá atrás que a mamãe precisa ver se não ficou nenhum bichinho. Porque senão vai dar bichinho no seu dente. Meus olhos saíram do fruto para a permanência. Deu certo. E é isso que o Senhor nos ensina. A gente tem que parar de querer produzir fruto. Ai, vou produzir um fruto, vou produzir um fruto. A gente já viu alguma árvore assim, né? Nossa, agora eu tenho que produzir um fruto. Não. Ele nasce no tempo certo. E eu e você temos essa dificuldade. E existem 3 pilares do lugar da permanência: o processo, a pressão e a promessa. Nós precisamos viver esses 3 pilares. Muitas vezes os nossos olhos estão só na promessa. E a gente não quer viver o processo e nem as pressões. E aí isso nos leva a um lugar de correr atrás das promessas. Sendo que a palavra de Deus diz que as promessas nos seguiriam se permanecêssemos nele. E eu quero trazer algumas coisas bem práticas daquilo que o Senhor falou ao meu coração sobre permanecer. Porque às vezes você pode estar aí pensando, eu quero, pastor, entrar nesse lugar de permanecer, de não correr atrás dos frutos, mas não sei como, então vou te contar. A primeira coisa que você precisa estabelecer é a sua vida com Deus. Leitura da palavra, oração, jejum. Isso precisa ser uma constância na sua vida. Se a nossa vida com Deus não for uma constância, é eu que estou fazendo isso? Ixi. É eu que estou fazendo isso, Elvis? Se a nossa vida com Deus não for uma constância, não for um lugar que a gente... Obrigada. Que a gente precisa de fato encontrar, a gente não vai conseguir permanecer. E aí quando eu falo de vida com Deus, irmãs, não é aquela oração que a gente faz assim, às vezes lavando a louça. Deus escuta também essas orações, viu? Glória a Deus. Deus fala muito comigo lavando a louça. Com a Laude também, né? Ela até falou com o Humberto outro dia. Deus entregou uma palavra a respeito dele quando ela estava lavando a louça. Deus fala muito comigo nesses momentos de fazer, cozinhando. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de vida com Deus, assim, parar, sentar, abrir a Bíblia, ler, né, tentar entender o que Deus falou, né, anotar alguma coisa, buscar o Senhor, pôr um louvor. É ser intencional na sua vida com Deus. Essas outras orações que a gente faz, glória a Deus, está tudo certo, a gente tem que continuar fazendo, dirigindo, né? Mas vida com Deus fala das raízes. Muitas vezes, quando vem uma luta na nossa vida, a gente busca mais ao Senhor. Quando a gente, às vezes, está passando um processo financeiro desafiador, ou uma doença,
ou algo no seu casamento, ou algo no seu trabalho. A gente busca mais ao Senhor. Aí a gente quer orar, a gente quer jejuar, a gente quer... Deus fala, Deus fala. Mas raízes precisam ser fortalecidas antes da tempestade. Porque senão a árvore será levada pela tempestade. Por isso que a nossa vida com Deus, ela tem que ser diária. Independente de como eu estou me sentindo. Hoje eu não estou muito bem, então não vou fazer, não. Hoje eu estou bem, então eu vou fazer. Não. Tem que ser uma prática diária. A gente escova os dentes todos os dias. A gente precisa estar com o Senhor todos os dias. A gente come todos os dias o alimento físico. Precisamos comer o alimento espiritual todos os dias. Você precisa encontrar um lugar no seu dia para falar com o Senhor. Pastora, mas nunca fiz isso. Como que eu vou ficar lá 1 hora? Começa com 10 minutos. Fala, Senhor, eu vou entrar aqui para dentro desse quarto. Eu vou ficar aqui 10 minutos falando com o Senhor. E aí você vai ler o Provérbios, não sei. Daniel nos ensina isso. A tempestade de Daniel foi a cova. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, fortalecendo as suas raízes, para quando a cova chegasse, Daniel estava conectado à videira. E eu e você precisamos ser assim. Quando a tempestade vem, aí a gente fica balançada, aí a gente busca. E Deus responde também, Ele é misericordioso. Mas a gente precisa entender que a gente tem que fortalecer as raízes. A segunda coisa que você precisa ter é uma identidade firmada em Deus. Isso aqui é algo que muitas de nós temos dificuldade. E aí, a gente não sabe quem nós somos em Deus. E aí, tudo aquilo que os outros falam que somos, nós aceitamos. Então, se alguém fala assim para você, nossa, você é muito lenta, aí você aceita. Se alguém fala assim para você, nossa, mas você não dá conta de fazer isso não, deixa que eu faço. Aí você aceita. Se alguém fala assim para você, não, isso aqui não é coisa para você não, você aceita. Por quê? Porque você não tem uma identidade firmada. Pastora, mas então qual é a minha identidade? Eu vou te contar algumas delas. Se você quiser anotar, depois você vai ler na sua Bíblia. Em João 1,12, fala que nós somos filhas. 2 Coríntios 5,17, fala que somos nova criatura. Em 1 Pedro 2,9, fala que fomos escolhidas por Ele. Em Romanos 8,38, diz que somos amadas. Em Romanos 8,37, diz que somos mais que vencedoras. Em 1 Coríntios 6,19, diz que somos templo do Espírito Santo. Em João 15,15, diz que somos amigos de Deus. Olha que lindo. Em Mateus 5,14, diz que somos a luz do mundo. Em Romanos 8,17, diz que somos herdeiras da aliança. E em Efésios 2,10, diz que somos a obra-prima do Criador. Irmã, se você precisar escrever isso aqui na sua casa e colar um post-it, eu tenho isso lá na minha casa. Você vai colar no espelho do seu banheiro, dentro do seu guarda-roupa. Sou herdeira, sou filha. Não sei. Para você se lembrar de qual é a sua identidade. A árvore, ela permanece de pé por conta da identidade que ela é de árvore. Se a árvore pensasse assim, acho que eu não quero ser mais árvore, agora eu quero ser uma rosa. Aí, como que ia ser? A árvore não tem isso, ela é árvore. Por que nós, muitas vezes, queremos ser a outra? O que a outra é, o que a outra fala.
quem Deus diz que você é? Essa é a pergunta que você vai fazer para o Senhor essa noite. Senhor, quem o Senhor diz que a Vanessa é? E Ele vai te falar. Porque Ele é misericordioso. E o terceiro ponto, prático. Então, a gente tem que ter uma vida com Deus. A gente tem que ter uma identidade firmada. E a gente tem que ter os olhos na promessa e não na dor. Isso foi algo que eu demorei demais a entender. Eu demorei 7 anos para engravidar. E durante os 5 primeiros anos, o meu foco era só na dor. Era só no que me faltava. Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter... Era um trem assim, sobrenatural. Era até, gente, um lugar de idolatria. De tanto que era... Meu Deus. E aí, quando já tinha 5 anos, o Senhor me ensinou isso. Põe os olhos na promessa. Tira os olhos da dor. E eu comecei a mudar as minhas orações. Nesse sentido. E aí foi quando o Senhor me transformou. Para poder receber a promessa. Então, talvez, você esteja vivendo algo desafiador. No seu trabalho, na sua vida financeira, no seu casamento, com os seus filhos. Talvez você esteja com o foco todo na dor. E Deus tem te dito, tire os olhos da dor e mantenha os olhos na promessa. Humberto fala uma frase que a nossa realidade, que é aquilo que a gente vive hoje, não é a nossa verdade. Porque a nossa verdade é aquilo que Deus nos projetou para ser. Talvez hoje a nossa realidade ainda não seja o que Deus nos projetou para ser. Mas nós temos que profetizar. Algumas aqui sabem que quando eu vivi um tempo muito desafiador no meu casamento, eu só reclamava do Humberto e um dia Deus falou assim, me deixa dar os meus olhos para você ver ele com os meus olhos. E eu falei, uai, tá bom. E aí Deus começou a me falar algumas coisas. Ele vai ser um pastor, ele vai ser pai de multidões, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E eu falava, na onde? Só que eu mudei a minha chave e eu comecei então a orar, como se ele fosse isso. Eu acordava de madrugada, eu punha a mão nele, de longe assim, né, para não encostar ele no acordar. E eu falava, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que esse homem é um pastor. Eu declaro isso, eu declaro aquilo. E hoje, a gente vive coisas que eu orei anos atrás, 10 anos atrás. Então, a gente tem que entender. Talvez, quando eu olhava o Humberto, eu não enxergava isso. E não mesmo. Mas, pela fé, nós conseguimos contemplar a promessa. E é esse lugar que o Senhor nos chama hoje. Para que você possa contemplar a promessa e tirar os olhos da dor. Amém? Em 2 Coríntios, Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então, talvez o que você tem vivido hoje, essa tribulação, esse peso, talvez seja um processo do Senhor aprofundar as suas raízes. Talvez seja um processo para você aprender a orar, como foi na minha vida. Talvez seja um processo do Senhor te ensinando a contemplar as promessas. Talvez seja um processo do Senhor mudar algumas coisas na sua vida. O aprofundar das raízes causa pressão na árvore. Mas se você está conectado à videira, você dará muito fruto. Amém? Quem permanece não é quem nunca sofre, mas quem decidiu que nada vale mais do que uma vida em Deus. Que você possa, essa tarde, decidir que nada vale mais do que uma vida em Deus. E que você possa permanecer nele.
mesmo que as circunstâncias estejam dizendo para você desistir. Quando eu fui casar, que eu vivi esse período muito desafiador, eu ouvi de muitas pessoas: não casa não. Vai ser só sofrimento sua vida se você casar com ele. Olha aí quem ele é. E eu falava: não, ele não é isso. Então talvez você olhe a circunstância da sua vida hoje. Talvez até outras pessoas tenham te dito: não, larga a mão disso. Desiste desse emprego. Desiste disso aí. Desiste dessa pessoa. Mas o Senhor diz: mantenha os olhos na promessa. Amém? E eu falo que Deus é tão lindo. Deus é tão lindo. Eu queria uma árvore para a gente fazer uma dinâmica. E aí eu não tinha encontrado. E aí quando eu vim aqui hoje mais cedo arrumar, eu falei para o Senhor: ai, Senhor, não teve árvore, mas amém. E aí o Senhor falou para mim assim: permaneça na simplicidade e deixe que eu faço. Aí eu falei: amém. Aí quando eu cheguei lá em casa, a Márcia me mandou uma mensagem: pastor, a Graça está lá na Garden comprando uma árvore. Eu falei, Márcia, mas não precisava. Aí eu mandei isso, que não precisava. Aí Deus falou assim: deixa eu fazer. Aí eu fui e mandei assim: não, mas se ela quiser comprar, pode comprar. Mandei na mesma hora, assim, né? E a Graça trouxe essa árvore. E hoje, quando eu estava orando e estava cantando, estava tocando até essa canção que o Jean ministrou, enquanto vocês estavam escrevendo os frutos, Deus falou comigo sobre a poda. Nesse verso que a gente leu, Jesus fala da poda. Só que raízes também precisam ser podadas. E hoje a Graça viu isso ao vivo lá. Porque ela foi comprar a árvore e ela tinha levado um vaso. Então eles iam tirar lá do lugar que estava a árvore e ia pôr no vaso. E aí, quando ele tirou, ele precisou podar algumas raízes para que ela coubesse no novo vaso que a Graça tinha providenciado para essa árvore. E muitas vezes eu e você somos assim também. Talvez o Senhor esteja podando as nossas raízes para que caibamos no novo lugar que Ele quer nos levar. E talvez nós estejamos dizendo assim: não, Senhor, está doendo, eu não quero. E Deus está dizendo: filha, é um novo lugar. Não cabem mais essas raízes que estão para fora. Precisam ser só as raízes que estão dentro. E talvez é isso que o Senhor tem nos dito essa tarde. E nós estamos fugindo da poda, porque dói. Ele virou a árvore de um lado, virou do outro, né, Graça? E às vezes Deus está fazendo isso conosco, e a gente está fugindo desse lugar. Apodrece, né? Legal. Foi. E Deus tinha falado comigo essa tarde. Teria que fazer. O que a Graça está dizendo aqui é isso, que quando uma planta vai ser mudada de lugar, precisa ter a poda das raízes. Suporte a poda das suas raízes. Permaneça na poda. É o Senhor que está podando. Ele é o jardineiro. E aí, se vocês olharem lá para a árvore, todos os frutos de vocês estão lá. E vocês não tiveram nenhum esforço para colocar esses frutos lá. Porque é isso que o Senhor quer nos explicar. Que quando nós estamos nele, vocês estavam aqui conectadas comigo, liberando uma palavra do Senhor, os frutos nasciam na árvore.
sem o nosso esforço. Então, essa tarde, eu quero que você fique de pé comigo. E eu quero orar. Eu quero orar. Não para que o Senhor te livre das circunstâncias que você tem vivido, mas que você suporte o processo, a pressão e alcance a promessa. Em nome de Jesus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou sua história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra tua raiz. Ou se o teu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Há esperança, Senhor, porque é o Senhor, Pai, que nutre as nossas raízes, Deus. Por isso eu quero declarar, Senhor, que nós possamos permanecer no processo, Senhor. Que nós suportemos as pressões, Pai, e que o fruto venha como consequência, Senhor. Oh, Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude a tirar os olhos, Pai, da dor, Pai, e colocar os olhos na promessa, Senhor. Oh, Jesus, poda as nossas raízes, Senhor. Oh, Pai, faça o que for necessário, Pai, para que possamos, Senhor, permanecer ligadas em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a suportar as pressões. Nos ajude a romper, Pai, daquilo que temos visto além das circunstâncias, Pai. Nos leva, Senhor, a lugares mais altos, Senhor. Nos leva, Pai, a níveis, Deus, sobrenaturais em Ti, Pai. Reforça a nossa identidade, Senhor. Oh, Paizinho, nós queremos, Pai, ser filhas. Queremos ser herdeiras. Oh, Pai, a Tua graça e o Teu favor, Pai, são sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar mais um minutinho. Eu quero
falar 3 coisas com você. Quero agradecer, primeiramente, você que está aqui, você que nos visita. Tem muitas visitantes, né, de fora. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós nos sentimos muito honradas. Que você leve o meu abraço para a sua pastora, para o seu pastor. Que você possa estar conosco aqui novamente. E eu quero dizer que o Raízes Profundas frutificou. E nós temos um grupo hoje, que é o grupo de mulheres do Mevão Berlândia. E a gente compartilha devocionais, palavras, as atividades aqui da igreja. E o Senhor me deu algo para esse tempo. E eu queria que colocasse aqui, tem o QR Code. Nós vamos abrir esse grupo. Então, se você quiser entrar lá nesse grupo, participar, nós vamos começar um devocional a partir de segunda-feira, com esse tema, Raízes Profundas, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Então, todos os dias, você vai receber um devocional, algo da parte do Senhor. E vai ser um lugar para que a gente possa mesmo fortalecer as nossas raízes umas nas outras. Um lugar para que a gente possa estar em comunhão, para que a gente possa andar junto, caminhar junto, para que você possa pedir oração para aquele dia que você está precisando. Então, você fique muito à vontade para você entrar. Não é um grupo que a gente fica conversando outras coisas. É um grupo focado mesmo na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem nos entregue. Então, não tem bom dia, boa tarde, né? Eu sei que muitas às vezes não gostam. Mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. De fato, a gente frutificar aquilo que Ele tem nos entregue nessa casa, para fora. Então, você que ainda não é dessa casa, se quiser participar, se não der certo depois do QR Code, você me fala, eu te adiciono lá. E outra coisa que eu queria falar é sobre o curso Experiência do Lar. É uma mentoria, na verdade. Nós temos muitas ex-alunas aqui, a Juju, a Ju também já fez, a Láudia, a Rani. Esse ministério é um ministério de uma pastora americana, ela chama Dev Titus, ela já está no Senhor. Hoje quem conduz o ministério é a filha dela, a Trina. E é um ministério de reposicionamento de mulheres. É um chamado para trazer de volta as mulheres para o propósito e para a essência que Deus nos criou para ser. O ano passado eu não fiz nenhuma turma. A turma que a Ju participou foi a última. Eu entrei em muitas crises com o Senhor por conta desse meu processo da autoimune. E eu não quis brigar com Deus. E desde novembro o Senhor vinha me cobrando, e eu não quero. E nas primícias eu recebi uma palavra muito pontual da vida do meu pastor a respeito disso. E eu decidi não adiar mais aquilo que o Senhor tem me pedido. Eu vou abrir a primeira turma online, então vai ser online, não vai ser presencial essa próxima turma. Vai começar agora em abril. E tem um investimento que é somente para custear os materiais. Então, é o livro, são todos os materiais das aulas. Essa mentoria